dos versículos 24 em diante, por favor. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão, coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Minha pergunta para você nessa noite é: você acredita em milagres? Você acredita nos atos sobrenaturais feitos por um Deus que você não enxerga? A maioria de nós, eu suponho, respondeu sim, eu acredito em milagres. Eu também responderia, eu também diria a mesma coisa. Agora, se eu lhe perguntasse: quantos milagres você já viu? O que você responderia? Talvez você pudesse dizer: oh pastor, eu não sei, eu acho que a vida inteira é um grande milagre. Ok. Talvez você pudesse dizer: ah pastor, eu consigo viver com um salário mínimo, isso é um milagre. Bom, ambas as coisas são exemplos de milagre, ok? A vida é um milagre, viver com um salário mínimo é um milagre, mas não é exatamente isso que eu estou perguntando quando eu questiono: você acredita em milagres? Eu não estou pensando sobre aqueles eventos cotidianos da vida, eu não estou pensando nisso. Por milagres eu quero dizer esses eventos que são contraditórios à capacidade humana, à possibilidade humana, esses eventos que não têm explicação humana. Aí você pode dizer: ah, esse tipo de milagre, claro, eu acredito nesse tipo de milagre. Agora, talvez você não tenha tanta certeza disso. Por definição, esse tipo de coisa não acontece todo dia. Na verdade, milagre é muito raro, acontece de maneira muito rara, e quando eles acontecem, são difíceis de acreditar. Em parte são difíceis de acreditar porque não acontecem muitas vezes, e em parte é difícil de acreditar porque nós não temos como explicá-los. Mesmo na Bíblia, esse tipo de evento não acontece diariamente. A ressurreição de Jesus, por exemplo, é esse tipo de milagre. É algo totalmente inexplicável por qualquer meio ou qualquer possibilidade humana ou natural. Isso pode ser porque nós não falamos muito a respeito da ressurreição, nós não falamos muito porque nós não temos certeza como aconteceu, nós não temos como explicar muito essa questão daquele corpo debilitado que volta a viver. Então eu faço a pergunta novamente: você acredita em milagres? Especialmente esse milagre, o maior de todos os milagres, a ressurreição de Jesus. Você acredita em milagres? No caso de você pensar assim: eu tenho que responder sim, porque eu sou membro da igreja, eu quero deixar você muito à vontade hoje para responder não. Você pode responder não, ou você pode responder: eu não tenho certeza. E se você estiver respondendo assim no seu coração, eu vou dizer para você: você está em boa companhia. Há muitas pessoas hoje em dia que não têm certeza se acreditam ou não. E no primeiro século, na primeira igreja, no primeiro momento do cristianismo, havia muitas outras boas pessoas que também não acreditavam. Gente como Pedro, Tiago, João, Mateus, Bartolomeu, Simão, e um homem que se tornou sinônimo de dúvida e de incredulidade, Tomé.
Nessa passagem da Bíblia eu quero dar uma olhadinha mais de perto em Tomé, porque eu penso que Tomé é um dos caras mais injustiçados na história do cristianismo. Quando a gente estudar um pouquinho a fundo a história de Tomé, você vai entender por que eu estou dizendo que ele é injustiçado. Eu acho que a consideração de todas as evidências sobre a vida de Tomé podem fazer você mudar um pouquinho o pensamento a respeito desse homem. Quem era Tomé? Vamos ver em primeiro lugar o homem Tomé. Quem era Tomé? Primeiro a Bíblia diz que ele era um irmão gêmeo. Ele era gêmeo de outra pessoa. A Bíblia não diz muito sobre Tomé. Nós não sabemos nada sobre de onde ele veio, qual era a profissão dele antes dele ser discípulo. Nós temos apenas um pequeno detalhe a respeito da sua família. Quando você lê sobre Tomé, normalmente a Bíblia apresenta Tomé dessa maneira: Tomé, chamado Dídimo. A gente lê isso e parece que de uma maneira assim superficial, Dídimo não significa nada. Mas veja só, para aquelas pessoas que leram a Bíblia em primeira mão, para aquelas pessoas da época de Tomé, chamar Tomé de Dídimo fazia todo sentido. Primeiro, o nome Tomé em aramaico significa gêmeo. O nome Dídimo, apelido de Tomé, em grego, significa gêmeo. Então Tomé tinha um irmão ou uma irmã gêmeo, e gêmeo era o apelido dele. Na igreja primitiva, algumas especulações sobre quem era o irmão gêmeo de Tomé. Alguns dizem que era Mateus, mas nós não temos muita certeza disso. Então, primeira coisa de Tomé, ele era irmão gêmeo. Segunda coisa, Tomé possuía uma enorme coragem. Era um cara corajoso. Irmãos, é tão lamentável que Tomé seja visto apenas de um ângulo negativo. Há mais, né, na história desse homem do que apenas a dúvida que ele teve. Ele dá um primeiro passo no palco da narrativa bíblica em João, no capítulo 11, quando se fala da ressurreição de Lázaro. Jesus e seus discípulos estavam em Jericó, quando receberam a notícia de que Lázaro, amigo de Jesus, estava muito doente. Lázaro morava em Jerusalém, em Betânia, subúrbio de Jerusalém. E aí Jesus pensa assim: vamos até Jerusalém. E os discípulos de Jesus disseram: Jesus, não é uma boa ideia. O senhor lembra a última vez que o senhor esteve em Jerusalém? Os caras tentaram te matar, Jesus. Voltar para lá não é uma boa ideia. E Jesus disse: nós vamos a si mesmo. Os discípulos ficaram em dúvida, e aí Tomé se apresenta e ele diz assim: vamos nós também, para morrermos com ele. O que você diz de um homem que faz uma declaração como essa? Ele é um cara corajoso. Vamos também, vamos nós, e vamos morrer com o nosso Senhor. Irmãos, aqui existe lealdade, aqui existe amor, aqui existe sacrifício, aqui existe entrega total. A gente só lembra de Tomé como o cara que duvidou, mas esse é um cara corajoso. Terceira coisa a respeito de Tomé: Tomé não aceitava respostas fáceis. Ele não aceitava respostas fáceis. O Evangelho de João ainda cita Tomé uma outra vez, não é? É quinta-feira daquela semana chamada Santa. Os discípulos e Jesus já haviam participado da última ceia. Jesus lavou os pés dos discípulos, Jesus deu o grande mandamento de amar uns aos outros. Judas já saiu para fazer o seu trabalho sujo, e aí Jesus começa a falar para os discípulos que ele vai para um lugar, e depois ele vai voltar, e ele vai levar os discípulos para esse lugar, e onde ele estiver nesse lugar, os discípulos estarão com ele. E aí eu imagino todos os discípulos olhando para Jesus com aquela cara de sabe aquele negócio de: o que Jesus está dizendo? Parece que Jesus tomou muito vinho na ceia, a gente não está entendendo nada do que Jesus está falando, mas eles ficam calados. E é nesse momento que Tomé se apresenta e diz assim: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Irmãos, aqui tem um cara que ele tem dúvidas, mas ele é honesto. Os outros discípulos ficam com cara de paisagem, mas Tomé se atreveu a abrir o coração.
Todos nós conhecemos pessoas assim, não é mesmo? Todos nós conhecemos aquelas pessoas que se elas não entendem, elas não vão deixar passar em branco. Elas abrem a boca, elas fazem pergunta. Esse é Tomé. Se você não conhece alguém assim, talvez você seja assim. E essa é a segunda chave de Tomé, para entender a personalidade desse cara. Ele é um pensador independente, ele é um homem ponderado, ele não é facilmente convencido, ele não faria uma confissão de fé, a menos que ele acreditasse profundamente se aquilo de fato era verdade. Que os outros tenham uma fé simplista, Tomé não. A fé de Tomé era uma fé firmada pela agonia pessoal da luta contra a dúvida. Esse é Tomé. A quarta coisa que eu encontrei de Tomé é que ele foi totalmente dedicado a Jesus. Essa é a imagem que a gente tem ou deve ter de Tomé. Ele é um homem corajoso, ele é leal, ele é profundamente comprometido com Jesus. Se necessário fosse, ele estava pronto para morrer por Jesus. Talvez ele fosse um pouco melancólico, talvez um pouco depressivo, mas esse cara é honesto com as dúvidas dele, com as suas confusões, com os seus medos. Ele não fica satisfeito com uma resposta de segunda linha. Então aqui está Tomé. Esse é o Tomé da Bíblia. Agora vamos ver Tomé na sua crise maior, na maior crise da sua vida, a situação em que Tomé estava. Irmãos, nós tendemos a esquecer como foi aquela primeira manhã do domingo da ressurreição. Vale a pena perguntar a nós mesmos, se nós estivéssemos lá, no lugar dos discípulos, Jesus tinha sido preso, condenado, morto na cruz, na sexta-feira. Se nós estivéssemos na pele dos discípulos, como é que nós estaríamos no domingo de manhã? Aí chega os boatos, as pessoas começam a trazer as notícias: Jesus ressuscitou, ele estava morto, mas ele ressuscitou. Será que você ia acreditar? Suponha que um amigo seu ou uma pessoa muito próxima a você tenha morrido, 3 dias se passaram. Como é que você estaria convencido, ou como você acreditaria que ele tenha ressuscitado dos mortos? Ressuscitar dos mortos não é coisa que acontece todo dia. Na melhor das hipóteses, acontece uma vez a cada século. Então, se a gente estivesse lá em Jerusalém, com Mateus, Tiago, João, Pedro, será que nós teríamos acreditado de cara? Será que nós teríamos embarcado nessa ideia logo? Para responder essa questão, vamos ver como é que os discípulos reagiram. Em primeiro lugar, nenhum dos discípulos creu imediatamente, nenhum deles, de maneira muito direta e simples. Eles não estavam esperando a ressurreição, eles não estavam pensando numa ressurreição. Os discípulos não estavam crendo que uma ressurreição ia acontecer. Ok, Jesus falou disso algumas vezes antes de morrer, mas eles não entenderam. As mulheres que foram até o túmulo de Jesus, elas foram embalsamar o corpo morto de Jesus. E o que elas encontraram lá? Um túmulo vazio. Diz o texto bíblico que mesmo depois que um anjo explicou para elas o que aconteceu, elas não entenderam, elas fugiram com medo, elas foram até os discípulos, os apóstolos, e disseram para eles o que havia acontecido. Olha a resposta dos discípulos: eles não acreditaram nas mulheres, a palavra delas lhes parecia loucura. Você entende? Os discípulos não acreditaram, não embarcaram de vez. O Evangelho de Marcos ainda diz: quando ouviram que Jesus estava vivo, não creram. Quem pode culpar os discípulos? Acho que eu também não iria crer. Se você estivesse lá, você acreditaria? Segunda coisa dessa cena toda da ressurreição de Jesus é que Tomé não estava presente quando Jesus se apresenta pela primeira vez aos discípulos. João diz que Tomé não estava naquela noite do domingo da Páscoa, quando Jesus se apresenta. E por que Tomé não estava com os outros discípulos? Eu acho que pelo temperamento de Tomé. Tomé é aquele cara que está com o coração dolorido. O seu Senhor morreu, tudo que ele tinha, ele entregou a Jesus. Ele abre o seu coração para Jesus, ele confia em Jesus, ele crê em Jesus, mas agora o seu Jesus está morto. Ele ainda ama Jesus, ele ainda se importa, ele ainda quer acreditar, mas o coração dele está quebrado, porque Jesus morreu,
porque tinha que ser assim. Tomé não é um homem mau, a dúvida dele não é pecaminosa, lá no fundo ele quer acreditar. Por favor, não deprecie Tomé, não pense que Tomé é menos do que ele de fato é, porque todos nós já estivemos no mesmo lugar. Tomé não estava lá, ele não viu Jesus, ele não era obrigado a acreditar que Jesus estava vivo. Agora existe uma explicação. Por favor, não chame Tomé de cético, de incrédulo. Alguns tentam colocar Tomé na companhia dos céticos. Tomé não pertence a esse lugar. Ele não é um cético racionalista. As dúvidas de Tomé foram provocadas por causa do amor dele a Jesus. Irmão, não há dúvida igual à dúvida provocada por um coração partido. É aquela coisa de duvidar com o coração partido. Por que isso? Porque tinha que ser assim, porque tinha que acontecer dessa maneira. Então, uma coisa eu explico a respeito de Tomé. Tomé não era um cético. Existem dois tipos de céticos, de incrédulos. Aquele que diz assim: eu não acredito nisso e nada vai me fazer acreditar. Esse é o cara fechado. Esse é o cara que não tem argumento com ele. Ele gosta de duvidar. Ele fala da sua dúvida com prazer. Ele ri da sua dúvida. Mas existe um segundo cético. É a dúvida que surgiu de um coração partido. É aquela pessoa que diz assim: eu não acredito, mas eu estou disposto a acreditar, se eu puder ver por mim mesmo. E Tomé se encaixa nessa categoria. Ele não é aquele descrente incrédulo, ele é um crente ferido. Veja bem, Tomé não duvidava de milagres. Ele viu Jesus fazendo muitos milagres, mas este era grande demais para ele acreditar de qualquer maneira. Jesus ressuscitar dos mortos era grande demais para ele acreditar de uma maneira qualquer. Então ele tinha que ver para poder acreditar. E quem poderia culpar Tomé? Quem poderia dizer: esse cara é um incrédulo? Não! Outra coisa a respeito de Tomé: ele não estava indisposto a acreditar. Na verdade, ele era incapaz. Ele não conseguia acreditar. Eu acredito que no coração, no fundo do coração, ele tem aquele desejo de acreditar. Mas ele não vai acreditar simplesmente porque você disse. Ele não vai acreditar simplesmente porque alguém contou para ele. Tomé não era esse tipo de gente que se satisfazia com as palavras de outras pessoas. Ele tinha uma dúvida e ele era honesto sobre isso. Ele queria acreditar, e as outras pessoas diziam que Jesus havia ressuscitado, mas isso não foi suficiente. Talvez Tomé pensasse: essas pessoas estão alucinadas, essas pessoas estão enganadas, essas pessoas talvez viram um fantasma. Irmãos, há amor e tristeza, há dor, e há um minúsculo grão de esperança no coração de Tomé. Tomé fica como aquele homem que deseja desesperadamente acreditar, se apenas ele pudesse comprovar. Você culpa Tomé? Eu não culpo. E aí nós chegamos à resolução do seu conflito. A primeira coisa que Jesus faz, ele convida Tomé para ver por si mesmo. E eu acho isso lindo, irmãos. Lindo. Depois de todos esses anos de cristianismo, Tomé ficou com uma má reputação, não é? Tem que ver para crer. É igual Tomé. Tem que ver para crer. Nós chamamos os incrédulos assim, né? Você não acredita? Você é igual Tomé, você tem que ver para crer. A gente olha para Tomé como um santo de segunda linha, não é? Mas Jesus não faz isso. 8 dias se passaram desde a primeira aparição de Jesus, e Jesus aparece de novo aos discípulos, e dessa vez Jesus foi falar com Tomé, e Tomé estava presente. E Jesus se dirige a Tomé não como a um incrédulo, mas como alguém que tem uma fé fraca. E aí Jesus vai até Tomé e diz assim: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão, coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. Jesus já sabia tudo a respeito das dúvidas de Tomé. Jesus sabia a tempestade que estava no coração desse homem, e ele veio apenas para que Tomé pudesse ter certeza. Jesus não o diminui. Jesus diz: Tomé,
Vá em frente, examine tudo o que você quiser examinar, examine todos os detalhes, veja por si mesmo, e depois de ver por si mesmo, pare de duvidar e creia. Irmão, sabe aqui a verdade que está por trás disso? Os que duvidam são bem-vindos no túmulo vazio. Você acredita em milagres? Você acredita no milagre que nós celebramos na Páscoa? Se você responder não, ou se você responder não tenho certeza, então seja bem-vindo, não há problema ter dúvidas honestas. Se você veio, e se você tem dúvidas, e se você sai daqui ainda com dúvidas, ok, quando você estiver pronto, o Senhor estará lá esperando por você, porque Ele não diminui você só porque você tem dúvidas, e você é honesto com as suas dúvidas. Às vezes, irmãos, nós agimos como se toda dúvida fosse pecaminosa, sabe como? Nós agimos como se as pessoas que têm dúvidas, elas não fossem bem-vindas na igreja, porque a igreja é lugar dos que creem, a igreja é lugar dos crentes. Às vezes a gente tenta fingir que os cristãos têm tudo respondido, né? Tudo bem alinhavado, todas as respostas, que o cristão nunca tem dúvida. Essa é uma atitude triste, essa é uma atitude hipócrita, essa é uma atitude errada. Todos nós temos as nossas dúvidas, e a maioria de nós seria muito mais saudável, emocionalmente e espiritualmente, se admitisse o fato de ter dúvidas. O nosso Senhor acolhe as pessoas sinceras, o nosso Senhor convida os que duvidam para verificarem por si mesmo, e pararem de duvidar e crerem. Venha, o cristianismo suporta os seus questionamentos. Venha, o Senhor não se aborrece com as suas dúvidas. Essa história nos ensina que o cristianismo é baseado em evidências verificáveis. É o que Jesus faz. Vem, Tomé, me examine. Vem, Tomé, olhe com seus próprios olhos, porque o cristianismo resiste às suas dúvidas. Jesus nunca vai pedir a você para você acreditar de qualquer maneira. Não é assim. Ele disse para Tomé verificar, conferir as provas, chegar à sua própria conclusão, e ele faz o mesmo convite para você e para mim. Verifique. A nossa geração, irmãos, é uma geração tão enganada, tão enganada. Eu lembro quando eu era moleque e assistia na TV, só alguns que têm mais de 40 que vão lembrar disso, né? Ultra Seven, era um filme japonês, não é? de um robô, não é? Que se transformava Ultra Seven, né? E aí os efeitos especiais, sabe como é que é filme japonês com os efeitos especiais, né? Da década de 60, 70, aquela coisa horrorosa, e a gente sabia que era mentira. Mas hoje a gente olha, por exemplo, filmes como Transformers. Nossa, como é que os caras fazem aquilo? Não é verdade? Nossa geração está sendo iludida, enganada. Nunca houve homens em tantos cargos de poder, com tanta capacidade de enganar a população, como no nosso tempo. Então a gente está sendo enganado, e por trás de tudo isso, a gente tem um senso de dúvida muito grande. Será mesmo? Será que isso aconteceu mesmo? Será que é isso mesmo? E quando a gente declara que Jesus ressuscitou dos mortos, alguém se levanta e diz: olha, eu li num site que lá na África, na Rodésia, aconteceu um negócio assim também. Sabe como? Porque há um sentimento de: você está me enganando, você é balela. Nós dizemos a todos o que Jesus disse a Tomé: venha e veja por si mesmo, confira as provas, leia a história, tenha um coração aberto, tenha uma mente aberta, pare de duvidar e creia. Durante
os dias turbulentos depois da Revolução Francesa. Isso é uma história real. A história de um homem que tentou começar uma religião por si mesmo. Ele entendeu que deveria começar a sua própria religião, e ele tentou atrair novos convertidos para a sua religião, mas ele era muito ruim para atrair novos convertidos. Então ele foi se aconselhar com um amigo o que ele deveria fazer para a sua nova religião prosperar. E o conselho do amigo foi o seguinte: para garantir o sucesso da sua nova religião, meu amigo, tudo que você precisa fazer é ser crucificado e em seguida ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Então você sabe, né? A religião dele fracassou. O único que foi adequadamente encaixado nessa categoria se chama Jesus. O único. Meu querido, Jesus convidou Tomé para ver por si mesmo. Venha você e veja por si mesmo. A resolução do problema de Tomé está aqui também. Olha, os céticos mais fortes frequentemente se tornam os crentes mais fervorosos. A dúvida tem a sua utilidade. A dúvida profunda é muitas vezes o prelúdio de uma fé profunda. O escritor Friedrich Buchheim, ele escreveu um negócio mais ou menos assim: olha, você pode acreditar que existe um Deus, ou você pode não acreditar que existe um Deus. Mas se você não tiver dúvida alguma, ou você está enganando a si mesmo, ou você está dormindo. Aí ele diz assim: as dúvidas são as formigas nas calças da fé, elas o mantêm acordado e em movimento. Você já imaginou a sua calça cheia de formigas por dentro? Sabe como é que é? Elas fazem você se movimentar. Então Buchheim, ele chama as dúvidas são formigas nas calças da fé. É uma verdade maravilhosa que os maiores céticos muitas vezes se tornam crentes fervorosos. Dúvidas honestas, que uma vez são resolvidas, muitas vezes se tornam a base de uma fé inabalável. Tem sido verdade que nenhuma verdade é tão fortemente crida como aquilo que no passado foi uma dúvida. Na história da igreja, grandes céticos muitas vezes se tornaram grandes cristãos. É por isso que a história de Tomé está na Bíblia, para que céticos honestos, duvidosos honestos, possam ser incentivados a trazer suas dúvidas honestas para o túmulo vazio. Tomé fez isso, e as dúvidas dele foram sanadas pela própria pessoa do Cristo vivo e ressuscitado. Você duvida, querido? Você é bem-vindo. Venha e veja por si mesmo. O nosso Jesus não quer que você acredite só porque o pastor Arlênio está falando, só porque você ouviu A, B ou C falando. O nosso Jesus quer que você acredite por experimentar Jesus, por você experimentar, por você tocá-lo, por você ter um relacionamento íntimo e uma experiência íntima e pessoal com Ele. O conflito de Tomé também se resolve porque as bênçãos vêm para aqueles que confiam no que Deus diz. Tudo que Deus pede é que os homens sejam coerentes consigo mesmos. Coerentes. Ele pede que você dê a essa história o mesmo tratamento que você dá a qualquer outra história. Você não conheceu Napoleão Bonaparte pessoalmente, mas você acredita que ele existiu. Você não teve nenhum contato com Dom Pedro I, mas você acredita que ele existiu. Por quê? As evidências históricas estão lá. Você peneira as provas, você julga os fatos, você chega a uma conclusão. Ok, faço o mesmo com Jesus. Está tudo bem duvidar, mas querido, não deixe a dúvida manter você longe da análise dos fatos. Venha para o túmulo vazio, veja por si mesmo. Quando Tomé viu Jesus e foi convencido de que de fato Jesus estava vivo, então ele tomou uma decisão e exclamou o seguinte: meu Senhor e Deus meu.
Esse aqui é o clímax do Evangelho de João. Um incrédulo que crê, um duvidoso que chega ao ponto de crer. O Evangelho de João foi escrito para isso, para os incrédulos poderem crer. E quando ele coloca essa história de Tomé, é o clímax de todo o Evangelho de João. Venha e veja, venha e experimente de Jesus, venha e prove, e você verá que o Senhor está vivo. Irmãos, o que isso se aplica a nós? Jesus voltou para o céu, a gente não tem mais como vê-lo face a face. Como é que nós vamos dirimir as nossas dúvidas? Jesus tem uma palavra para você, e é uma palavra de bênção. Ele diz assim: felizes os que não viram e creram. Muitas pessoas, incluindo bons cristãos, definem a fé como aquele menininho que disse assim: fé é acreditar no que você sabe que não é verdade. Está errado, está errado. A nossa fé se baseia em fatos históricos. Se algum ateu, budista, hindu, muçulmano, materialista ou qualquer outra pessoa estivesse de pé do lado de Mateus, ele teria visto o que Mateus viu. Ele teria visto Jesus, porque Jesus realmente venceu a morte, voltou do túmulo. Se nós estivéssemos lá, nós poderíamos ter tocado nas cicatrizes de Jesus com as nossas próprias mãos. Nós não estamos lá, nós estamos aqui. 2000 anos se passaram, e Jesus promete uma bênção especial para aqueles que acreditam sem ver. Se você está esperando algum tipo de prova matemática de que Jesus ressuscitou dos mortos, eu não posso dar a você, a igreja não pode dar a você, o cristianismo não pode dar a você, mas existe um registro histórico, está lá, você pode examinar, contém evidências abundantes para aqueles que optam acreditar. E a última coisa que soluciona o problema de Tomé, eu digo para você nessa noite: não deixe suas dúvidas afastá-lo de Jesus. Ninguém pode permanecer neutro para sempre. Você pode trazer as suas dúvidas para o túmulo vazio, mas você tem que fazer uma escolha. Você não pode ficar em cima do muro para sempre. Ou você acredita, ou você não acredita. E hoje é um grande dia para você parar de duvidar e começar a acreditar. Você sabe que Jesus morreu? Você sabe que Jesus morreu naquela cruz por você? Você sabe que Jesus ressuscitou dos mortos para dar a você uma nova vida? E a pergunta que se impõe a todos nós é a seguinte: o que você fará com Jesus, Filho de Deus? O próprio Jesus diz: pare de duvidar e creia. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu não tenho a menor dúvida desse fato. Ele está vivo. E eu o tenho encontrado espiritualmente todos os dias da minha vida. Todos os dias eu tenho encontrado Cristo ressurreto, vencedor da morte. Mas essa é a minha experiência. E você não precisa acreditar pela minha experiência. Então o que Jesus diz para você é isso: venha e veja, venha e experimente. Cabeça curvada, os olhos fechados. Quando Tomé experimentou Jesus, quando Tomé verificou as evidências e concluiu que de fato Jesus havia vencido a morte, ele fez algo tremendo. Ele permitiu que Jesus se tornasse o dono da vida dele. Meu Senhor, meu Deus. Então a minha pergunta para você nessa noite é essa: algum dia você já experimentou Jesus de tal maneira
que após experimentá-lo, você fez uma oração em que você entregava o controle total e absoluto da tua vida para Jesus? Foi o que Tomé fez. Ele experimentou e ele não resistiu a Jesus. Meu querido, por quanto tempo você vai resistir a Jesus? Tomé experimentou, não resistiu e permitiu que Jesus se tornasse o dono, o Senhor, o Deus da sua vida. Algum dia você fez o mesmo que Tomé? Convidou Jesus para ser o Senhor e o dono da sua vida? Ah, pastor, eu quero isso, eu quero experimentar isso, pastor. Eu preciso disso na minha vida, pastor. Então, querido, eu quero te convidar nessa hora para repetir comigo uma oração que eu vou fazer, silenciosamente. As pessoas ao seu redor não precisam ouvir essa oração, porque isso será entre você e Deus. Mas aí, no seu lugar, com fé no coração, ore comigo, palavra por palavra da oração que eu vou fazer, e eu vou ajudá-lo a entregar o controle da sua vida a esse Jesus que está vivo e está aqui entre nós, através do Espírito Santo. Você deseja isso? Então ore comigo, silenciosamente, palavra por palavra da oração que eu vou fazer. Senhor Jesus, acabo de compreender o quanto preciso de Ti. Por isso, nessa noite, eu abro o meu coração e a Ti entrego o controle da minha vida. Entrego o meu passado, com todos os meus troféus e também toda a minha vergonha. Entrego o meu presente, com todas as decisões que tenho que tomar. Entrego o meu futuro. E quando eu morrer, Jesus, abre a porta do céu, deixa-me entrar, porque de hoje em diante, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Deus, e eu quero viver contigo todos os dias da minha vida, eternamente. Cabeça curvada, os olhos fechados. Você fez comigo essa oração, seja você quem for, membro desta igreja, membro de outra igreja, nosso amigo convidado. Se você fez comigo essa oração, eu quero muito orar por você nessa hora. Você orou comigo? Cabeça curvada, os olhos fechados. Você orou comigo? Por favor, aí onde você está, levante a sua mão e permaneça com a mesma levantada, porque eu quero orar por você. Deus abençoe você e você também. Bem alto, levante a sua mão. Isso, Deus abençoe você. Você também. Permaneça com a mão levantada. Você também. Isso, permaneça com a mão levantada, por favor. Lá no fundo eu vejo você. Lá na galeria, alguém mais? Bem alto. Levante a sua mão, eu quero orar por você. Alguém? Eu quero orar por você. Irmão, irmã, tem alguém pertinho de você com a mão levantada? Você poderia colocar a mão no ombro dele, no ombro dela? Ninguém sozinho nessa hora, por favor. É tão importante. A família de Deus, o povo de Deus, orando por essas pessoas. Pai, eu quero colocar todas essas vidas em Tuas mãos. Eu quero pedir, Senhor, que de uma maneira muito especial, o Senhor se revele a cada uma delas. Elas estão sendo honestas com as suas dúvidas. Elas não entendem tudo, assim como eu, depois de 30 anos de evangelho, ainda não entendo tudo. O que sei é que é maravilhoso andar contigo, é maravilhoso viver contigo, Deus. Senhor, por favor, faça com que essas pessoas experimentem a Tua bênção, a bênção da Tua presença na vida delas, o toque do Teu Espírito no coração delas, e que esse Espírito possa revelar a elas a verdade a respeito de Jesus e de andar com Jesus. Por favor, Senhor, dá a Tua bênção a cada uma dessas pessoas. Por favor, Pai, faz isso em nome de Jesus.